Olá, seguidores! Preparem-se para conhecer um dos casos mais perturbadores já registrados pela polícia americana. Uma história de fé distorcida, manipulação psicológica e um ritual macabro, de forma trágica, com a morte de uma criança inocente. Pessoas eram convencidas de que estavam servindo a Deus, enquanto na verdade obedeciam cegamente aos delírios cruéis de uma líder religiosa que se achava enviada dos céus. Essa é a chocante história da pastora Araceli Meza. No dia 26 de março de 2015, a polícia do Texas foi chamada para ir a uma casa em Balch Springs, depois de receber uma denúncia anônima. A pessoa que fez a denúncia disse que uma criança havia perdido a vida dentro de uma casa que, além de ser uma residência, também funcionava como igreja e um tipo de centro de reabilitação cristã. Essa igrejinha era chamada Igreja Internacional Jesus é o Rei. Era comandada por um casal hispânico chamados Daniel e sua esposa Araceli Meza. Além deles, moravam ali outros membros da igreja, 7 adultos e 10 crianças. A pessoa que ligou contou também que uma das crianças, Benjamin Aparício, de 2 anos de idade, estava sendo impedido de se alimentar há muito tempo. E os pais, Liliana e Zon, viviam na casa e sabiam disso. Quando essa denúncia super estranha chegou à polícia, eles foram direto ao local para checar se tudo aquilo era verdade. Só que, quando os agentes chegaram na casa, o Benjamin e os pais não estavam mais lá. Quem eles encontraram foram os outros moradores da casa. A polícia começou a conversar com as pessoas e também com os outros membros da igreja. E foi aí que surgiram várias contradições nas histórias. Cada um contava algo de um jeito diferente do outro. Por causa dessas versões cheias de furos, os oficiais decidiram vasculhar a casa e apreenderam alguns objetos. Entre o que foi recolhido estavam vários aparelhos eletrônicos, onde eles encontraram vários vídeos mostrando o Benjamin. E o que tinha nesses vídeos, seguidores, era assustador. O menininho aparecia no meio de um ritual religioso, ou pelo menos era o que parecia. Segundo os relatórios da investigação, em um dos vídeos gravado no dia 22 de março de 2015, o garotinho estava muito magro, claramente desnutrido, e a Araceli parecia segurando os braços dele, passando óleo na cabeça e gritando no microfone para que ele se levantasse. Outros fiéis estavam presentes nesse ritual e, mais tarde, disseram que aquilo era uma cerimônia de ressurreição, porque Benjamin já estava sem vida naquele momento. Quando perceberam que ele não iria voltar, enrolaram o corpo do menino em um cobertor e o levaram para outro lugar. Depois de investigar um pouco mais, a polícia descobriu que os pastores e os pais da criança tinham levado o corpo dele para o México, onde ele seria enterrado, já que era o país de origem da família. Araceli e Daniel voltaram para os Estados Unidos na sequência, e os pais do menino também pretendiam voltar, mas antes que isso acontecesse, a polícia começou a investigar o caso, e eles nunca mais retornaram. Além do comportamento super estranho daquelas pessoas, a polícia ainda não tinha certeza do que exatamente havia acontecido com o Benjamin. Mas logo a verdade veio à tona. O menino ficou 21 dias sem comer absolutamente nada. Isso mesmo, seguidores. Benjamin ficou 3 semanas inteiras no mais terrível jejum. E o motivo? Os pastores e os fiéis da igreja acreditavam que ele estava possuído por um espírito maligno.
A pastora Araceli, então, que iria orar para saber exatamente o que Deus queria em relação ao Benjamim. Depois dessa suposta conversa com Deus, a pastora Araceli voltou com uma ordem. O Benjamim teria que passar por um ritual de purificação. Mas o que seria esse ritual, afinal? Segundo Araceli, consistia em 21 dias de jejum total, porque, de acordo com as crenças dela, isso faria o espírito ruim sair do corpo da criança. Durante um dos interrogatórios, a própria Araceli disse que decidiu encerrar o jejum depois que um espírito de luz falou com ela. Ele deu permissão para que o menino voltasse a se alimentar. E sabe qual foi o sinal, seguidores? Segundo ela, de que os demônios tinham saído do corpo da criança? Vocês não vão acreditar. E eu vou contar isso a vocês a partir de agora. A pastora disse que o Benjamim estava começando a parecer um extraterrestre. Isso mesmo, seguidores. E foi com base nesse argumento que ela resolveu fazer a tal cerimônia da ressurreição. Os vídeos dessa cerimônia, a situação do Benjamim era devastadora. Ele estava tão fraco que mal conseguia se manter em pé. O rostinho do menino já estava fundo, as clavículas à mostra, e os olhos ficavam girando sem conseguir tocar em nada. Muitos dos vídeos gravados naquele dia foram apagados, mas os peritos da polícia conseguiram recuperar boa parte deles. Em um desses registros, a pastora perde a paciência com o menino e chega até a usar a força física, mesmo ele estando frágil e só chorando. A Araceli se apresentava como pastora, profetisa, instrumento de Deus na terra, e dizia que o Benjamim estava possuído por um tal de demônio da manipulação. Por isso, o ritual precisava ser tão longo e intenso. As testemunhas que conversaram com os investigadores contaram que a Araceli tinha um controle absurdo sobre os fiéis da igreja, a ponto de conseguir afastar as crianças de seus próprios pais. Desde bem pequenininho, o Benjamim já foi separado da própria mãe. A pastora Araceli não deixava que os pais carregassem seus próprios filhos. Ela fazia uma espécie de rodízio, onde os adultos tinham que cuidar dos filhos uns dos outros, como se fosse uma regra da igreja. E não parava por aí. Araceli também obrigava os fiéis a fazerem jejuns longos de vários dias, como ela fez com Benjamim. Na geladeira da casa, a polícia encontrou até um bilhete escrito à mão pela pastora, detalhando quem jejuaria e em quais dias. E sim, até as crianças estavam incluídas nessa lista, seguidores. Mas quem mais sofreu com tudo isso mesmo foi o Benjamim. Ele foi o mais prejudicado por esse jejum absurdo e prolongado. Sempre que alguém demonstrava preocupação, Araceli batia na tecla de que Deus estava falando com ela. Segundo ela, era Deus quem dizia quem deveria jejuar, por quanto tempo e por qual motivo. Uma mulher chamada Nazaré, que era secretária da igreja, contou para a polícia que a pastora proibiu qualquer pessoa de alimentar o Benjamim durante esse período. Ela e outras mulheres até tentaram ajudar, mas a Araceli impedia de forma firme e agressiva. E quando alguém questionava, ela dizia que essas pessoas estavam sendo usadas por espíritos ruins e que elas precisavam orar. Para Araceli, duvidar dela era mesmo que duvidar de Deus, porque, segundo Araceli, Deus nunca erra, e se Deus nunca erra, ela também não. Com essas afirmações, a pastora quis deixar claro que todos que estavam ali eram obrigados a aceitar, jejuar e obedecer, sem direito a fazer perguntas ou esclarecer qualquer tipo de dúvida. Depois que o caso veio à tona e a investigação começou, a própria Nazaré percebeu que todos, inclusive ela própria, estavam sendo controlados por
interpretações distorcidas da Bíblia. Ela chegou a dizer que parecia viver em transe naquela casa, como se a Araceli tivesse feito alguma lavagem cerebral nela e nos demais ocupantes daquele local. A polícia também ouviu os vizinhos e muitos disseram que já tinham notado algumas coisas estranhas naquela residência. Mas sempre que questionavam, os pastores e fiéis tentavam dar alguma explicação ou justificar tudo como coisas de Deus. Uma vizinha chamada Perla Hernandes, por exemplo, contou que uma vez viu uma mulher apanhando do lado de fora da casa. Ela chamou a polícia, mas quando os agentes chegaram, a mulher negou tudo e disse que os hematomas eram por causa de uma queda em uma escada. Houve uma outra situação bem estranha que envolveu essa mesma vizinha da casa, a senhora Perla. Era por volta de 10h30 da noite quando a pastora Araceli bateu na porta da Perla, dizendo que Deus havia mandado buscar as certidões de nascimento dos filhos dela, lembrando que a Perla tinha 3 crianças. Mas o que a pastora realmente queria era usar esses documentos para trazer os sobrinhos dela do México. E Perla percebeu rapidinho a intenção e recusou na hora, encerrando aquela história por ali. Sorte dos sobrinhos da pastora, né? Porque eles iriam passar pela mesma privação de comida que o Benjamin e os demais passavam. Ficou claro que Araceli tentou usar a fé como desculpa para cometer uma ilegalidade, colocando novamente o nome de Deus no meio para tentar manipular a vizinha. Outro vizinho chamado Steven Juarez também relatou coisas bem estranhas. Ele viu o Zoom Aparício, pai do Benjamin, reformando a casa da pastora em pelo menos 2 ocasiões. Como o Steven trabalha na construção civil, ele tentou oferecer seus serviços e chegou até mesmo a deixar um cartão com o seu contato na igreja. Mas o que aconteceu afinal? Isso, seguidores, vocês vão saber a partir de agora. Dando continuidade ao relato, o pastor Daniel Mesa apareceu com gestos agressivos, mandando que Zoom voltasse para o interior da casa e ainda rasgou o cartão de visitas na frente dele. Depois disso, o Stephen percebeu que o pastor também tinha um controle enorme sobre os membros da igreja, assim como sua esposa Araceli. Steven comentou que só teve uma breve conversa com Zoom e nesse papo rápido, o Zoom disse que só estava morando lá por estar sob uma espécie de liberdade condicional imposta pelos pastores, talvez por problemas com o álcool ou por conta dos seus conflitos no casamento. O Steven falou que viu o medo nos olhos do Zoom, que dava para perceber que ele não estava ali porque queria. Durante o interrogatório, um dos policiais perguntou para Araceli por que ela tinha sido tão cruel com Benjamin. Ela baixou a cabeça e disse que, depois que ele morreu, se deu conta de que deveria ter ajudado, mas achou que Deus faria um milagre e ressuscitaria o menino. Essa resposta chocou até mesmo os investigadores. Segundo psicólogos que acompanharam o caso, a Araceli estava mais uma vez tentando manipular a situação, jogando a responsabilidade no colo de Deus, em vez de assumir os seus erros. Ou seja, seguidores, o que a pastora Araceli queria, na verdade, era colocar Deus sentado no banco dos réus no lugar dela. E o mais importante e inacreditável disso tudo, seguidores, é que a polícia não conseguiu trazer o corpo do Benjamin de volta para os Estados Unidos para fazer uma autópsia. E como os pais do menino, Liliane e Zon, se mudaram para o México, eles nunca chegaram a serem acusados ou presos formalmente. Já a pastora Araceli Mesa, que na época tinha 49 anos, foi presa no dia 13 de abril de 2015
e acusada por causar intencionalmente danos físicos a um menor por negligência. Mas, por mais absurdo que pareça, ela não pôde ser acusada de homicídio, nem de qualquer crime ligado diretamente à morte do pequeno Benjamin. A secretária da igreja, Nazaré, que tinha 38 anos na época, também foi responsabilizada no caso. Ela foi acusada de lesão a menor, por não ter feito nada para impedir os abusos que o pequeno Benjamin sofria, mas acabou fechando um acordo com a promotoria onde ela se declarava culpada por uma acusação menor, em troca de testemunhar contra a pastora. Já o pastor Daniel Meza, mesmo com vários relatos dizendo que ele sabia de tudo o que acontecia, nunca chegou a ser acusado de nada. De acordo com documentos públicos, ele era presidente e diretor da Igreja Internacional Jesus é o Rei, enquanto Araceli, sua esposa, era a vice-presidente. Bem, seguidores, o julgamento da pastora Araceli Meza só aconteceu 3 anos após os ocorridos com o Benjamin em março de 2018. Na ocasião, os promotores apresentaram todos os vídeos de cerimônia de ressurreição, mostrando claramente o sofrimento do Benjamin e a total omissão dos próprios pais, que não fizeram nada para ajudar o menino. As provas mostraram que Benjamin estava muito desnutrido, fraco, mal conseguindo se mover. Tudo isso após quase um mês inteiro sem se alimentar. Seguidores, foram 21 dias de jejum intermitente que esse menino foi obrigado a passar. Era uma criança de 2 anos de idade. A pastora que promoveu isso para esse guri, desculpem a expressão aqui, só pode ser uma débil mental. Eu não tenho outro qualificativo para falar sobre ela. É literalmente uma débil mental que se dizia enviada por Deus naquele momento. Enquanto isso, a pastora Araceli gritava com ele, dizendo que estava expulsando o demônio e dando ordens para ele se levantar. A acusação deixou claro que Araceli dizia ter conexão direta com Deus e que era capaz de curar pessoas, alegando que o jejum foi uma ordem divina. A defesa, por outro lado, não negou que ela tenha impedido a alimentação do menino, mas tentou argumentar que a verdadeira causa da morte do Benjamin foi um trauma na cabeça e lesões no corpo, que teriam acontecido em outro momento, fora da responsabilidade da Araceli. Seguidores, essa defesa cometeu um equívoco aí. Teria sido muito mais fácil alegar que a Araceli estava mentalmente doente, que não estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando fez o menino jejuar. Em vez de dizer que foi em outro momento que as coisas aconteceram, que resultou no óbito do menino, enfim. Porque dá para ver claramente que essa pessoa, isso é minha opinião, tá? Essa pastora, ela não está em plena forma com seus neurônios, certo, pessoal? Vamos seguindo. Para sustentar essa teoria, foi apresentado um atestado de óbito do México, mas o juiz descartou o documento dizendo que ele não era válido. A equipe de defesa ainda tentou jogar a culpa em cima da secretária Nazaré, dizendo que era ela quem cuidava do menino e que foi durante esse tempo que ele teria caído e se machucado. E para fechar, o advogado da Araceli ainda tentou argumentar que ela era uma prisioneira da própria fé, ou seja, ela também era uma vítima, uma mulher que só seguiu aquilo que acreditava. Mas o promotor Patrick cortou essa história rapidinho e deixou claro para o júri.
Aquele caso não era sobre fé ou religião, mas sim sobre controle e manipulação. De acordo com o promotor do caso, Araceli sempre usava o nome de Deus para se livrar das próprias responsabilidades. Se ela queria dar uma ordem absurda, dizia que Deus foi quem mandou. Se algo dava errado, a culpa também era de Deus. Ou seja, ela nunca assumia nada. Era sempre culpa de alguém ou de alguma coisa, mas nunca dela. E quando não tinha nenhum ser vivo na face da terra para assumir a culpa, que era sim da pastora Araceli, ela apelava para o divino, culpando Deus pelos seus atos. Como Deus tinha as costas largas para a pastora Araceli, não é mesmo, seguidores? Pois é. O promotor foi direto ao ponto. Araceli era manipuladora, cruel e se escondia atrás da fé para fazer o que queria. Então, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. A Nazaré, quem não se lembra da secretária da igreja? Pois é, ela também prestou o seu depoimento. Ela contou que os pais de Benjamin, a Liliane e o Zoom Aparício, tinham medo de procurar ajuda porque estavam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, completamente sem documentos. E talvez por isso os dois confiavam cegamente na pastora Araceli. Eles acreditavam que tudo o que ela dizia vinha de Deus, inclusive a ideia de fazer um menino passar fome por 21 dias consecutivos e depois tentar uma ressurreição milagrosa para ele. O fato, seguidores, é que Liliane e Zoom Aparício nunca imaginaram que o filho poderia morrer de fome com aquela maratona de jejum a qual ele foi submetido pela pastora Araceli, e muito menos que a tal cerimônia de ressurreição não iria funcionar. Depois da morte de Benjamin, Araceli disse que tinha recebido uma mensagem em sonho dos anjos, dizendo que o corpo deveria ser levado ao México, porque lá ele estaria livre dos tais espíritos malignos. Só que, para a promotoria, isso tudo foi planejado. A ideia de levar o corpo para outro país era uma forma de eliminar qualquer prova do crime, caso a história viesse à tona. Muita gente acredita que Araceli não fez tudo sozinha, mas como já se viu, o pastor Daniel nunca foi acusado de nada em relação a isso, e durante o julgamento ele se recusou a testemunhar. Como ele era casado com a pastora Araceli, a promotoria não tinha como obrigá-lo. Porém, seguidores, houve no julgamento um depoimento crucial para que esse caso fosse resolvido o mais depressa possível. Eu falo do depoimento de uma médica pediátrica especialista em casos de abuso, que foi ouvida no tribunal. Ela afirmou que, se o Benjamin tivesse sido levado para um hospital depois do jejum, ele ainda poderia ter sido salvo. Mas ninguém se preocupou com isso. A prioridade ali era fazer a tal cerimônia da ressurreição acontecer. Depois do depoimento da médica, veio o desfecho do caso. No dia 23 de março de 2018, depois de apenas 25 minutos de deliberação, o júri declarou Araceli Meza, com 52 anos na época, culpada por causar danos físicos a um menor de forma intencional, por omissão ou negligência. 2 dias depois, a juíza do caso decretou a sentença da pastora Araceli Meza, e a ré foi condenada a 999 anos de prisão e a uma multa de $1.000. Parece um caso inacreditável, né? Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece mais vezes do que a gente imagina. E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Na opinião de vocês, o pastor Daniel Meza deveria ter sido punido como foi a sua esposa? Sim ou não?
Número 2. Os pais do menino Benjamin foram omissos nesse caso ou manipulados pela pastora Araceli Meza? Sim. Não. Por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações e me sigam na rede social vizinha, onde o endereço aparece escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.